continuidade à nossa aula relacionada à teoria geral dos contratos, né? Ou seja, ao mundo mágico do direito civil, e falando, né, derradeiramente sobre a evicção, a nossa última aula sobre evicção. Lembre-se sempre que dentro de evicção já pontuamos a sua previsão legal, artigo 447 a 457, já ventilamos a sua ideação, que é a perda de uma coisa objeto de um contrato para um terceiro, esse terceiro denominado de evictor ou evincente, e ele acontece essa perda por quê, né? Ou por uma decisão judicial ou por uma decisão administrativa. Ventilamos com vocês acerca das excludentes da responsabilidade do alienante. O alienante ele pode, na verdade, né, não ser responsabilizado se houver expressa previsão legal no contrato estipulado entre ele e o adquirente, que é o 448, e também se o adquirente ele tiver assumido o risco nos moldes do 457 do Código Civil. Nos últimos blocos ventilamos com vocês os efeitos da evicção. Lembrando que esses efeitos eles podem ser de uma evicção total ou de uma evicção parcial. Se total, estamos falando, né, dos artigos 450 a 453. Se parcial, artigo 455 do Código Civil, lembrando que tem uma discussão se considerável ou não considerável, né? E essa discussão sempre valorada de acordo do caso em concreto, porque a gente precisa ver uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa. Até aí, tudo tranquilo. Dentro desse bloco, quero discutir, na verdade, evicção numa perspectiva processual. Porque como trouxemos para vocês no último bloco, né, o processo, ele faz o quê? O processo ele tem vários princípios. Um desses princípios é o princípio da efetividade. E como diz Luiz Guilherme Marinoni, é o princípio mais importante de todos. Não adianta haver a previsão legal no direito substancial se a gente não pode implementá-lo. José Roberto dos Santos Bedac diz, né? Diz o quê? Ou seja, que o direito processual ele é um instrumento para dar o direito substancial devido. E com isso explicamos a dinâmica da teoria circular dos planos, né? Muito bem aí ilustrada pelo Fred Didier, quando ele fala da relação do engenheiro e arquiteto. Enquanto o direito material estrutura, o direito processual efetiva, né? Essa é a teoria circular dos planos. Então, vamos falar do nosso último tópico, que é justamente a questão processual e a evicção. Gente, primeiro detalhe, né? O artigo que trabalha da evicção, ele vai dos artigos 447 a 457. Tudo bem. Só que um desses dispositivos falava tão somente a respeito, né, de uma natureza processual. Ele falava, né, muito mais da efetivação não do que da estruturação. Ou seja, era o artigo 456 do Código Civil. Acontece que no ano de 2015 nós tivemos o surgimento do novo código. E o novo código foi bastante modificado. Inclusive, modificou as intervenções de terceiro anteriormente existentes. Foi esse, pelo menos, um dos tópicos mais modificados. Lembre-se que no código da década de 70 nós tínhamos o quê? Nós tínhamos assistência como uma intervenção fofa, onde um sujeito, um terceiro, ele entra para auxiliar uma das partes, né? Ou seja, intervenção florzinha, assistência fofo, terno e meio. Nós tínhamos a oposição, né? Oposição, uma intervenção Chuck Norris, onde o sujeito fala, o direito não é nem de A e nem de B, o direito é meu, né? Ou seja, ele entra de voador em todo mundo. Nós tínhamos o chamamento ao processo, que é o chamado FDP, né? FDP por quê? Porque ele não se ferra sozinho. Ele fala assim, gente, estamos no limbo, vamos todos nos ferrar together, né? Chama todo mundo ao processo. Nós tínhamos a nomeação autoria, onde o sujeito era o famoso cagueta, né? Famoso dedo duro, ou seja, o X9. Ele falava assim, ó, não sou eu que tenho que estar no processo, aquele sujeito lá, né? E derradeiramente nós tínhamos a denunciação da lide. Denunciação da lide, ação regressiva. Esses, pelo menos, eram as formas de intervenção de terceiros existentes no código, né, da década de 70. Com o código na CPC de 2015, algumas intervenções deixaram de existir, outras ganharam nova roupagem, outras foram inseridas, né? Inseriram, por exemplo, o amicus curiae, o amigo do tribunal, inseriram a desconsideração da personalidade jurídica, né? O disregard terror lifting the veil. Tudo bem, tudo tranquilo. A denunciação da lide, gente, ela também foi modificada, né? Mas modificada não em sua essência. Alguns dispositivos, né, foram, na verdade, alteradas as suas redações. Por que você fala disso? Porque o 456, ele ventilava a possibilidade, por exemplo, né, do quê? De uma denunciação da lide ao alienante. Isso, inclusive, continua existindo. Deixei aqui no nosso bloco, né? Cabe denunciação da lide do alienante. Você está inventando isso, prof? Não estou inventando isso, né? Essa denunciação da lide que cabe com relação ao alienante, inclusive se encontra esculpido, talhado e cunhado no artigo 125, inciso 1 do Código de Processo Civil. O 125, inciso 1, fala o seguinte, ó, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Tudo bem, tudo tranquilo, né? Em quais situações? Ao alienante imediato, aquele sujeito que vendeu então o bem. No processo relativo à coisa,
cujo domínio foi transferido ao denunciante. O denunciante aqui é quem? É o adquirente, é o evicto, aquele que vai perder o bem. A fim do quê? A fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Isso, então, está no 125, né? Em 125, inciso 1 do CPC. Super de boa, né? Sapo Caiu na Lagoa, música 4 de Vitor e Léo. Lembrando que 8 é fada, fada querida, amor da minha vida, você se foi, né? Enfim, não compete a mim fazer a canção de Vitor e Léo. De qualquer maneira, o que é importante dizer? É importante dizer que esse 456, ele não só admitia a denunciação da lide do alienante, que isso não foi modificado, como ele ainda trazia uma possibilidade de uma denunciação per saltum. Denunciação per saltum? What the fuck is this? Gente, eu podia pular a cadeia. Como assim você podia pular a cadeia, né? Eu podia ir direto para o último alienante. Ou seja, eu entro com uma ação, né, para o indivíduo que detém o bem. Quem é o indivíduo que detém o bem, né? É o evicto, é o adquirente. Só que vocês não sabem. Quando, né, eu tinha a discussão com o Caio ele vendeu para Tício, que vendeu para Mévio, que vendeu para o Abelardo, que vendeu para Abigail, que vendeu, na verdade, para o Frank Lange, né? Que, puta, foi vendendo para muita gente, né? E o último carro tá com quem? Tá com o Hulk, né? Sei lá, tá com... Esse é o último indivíduo. Então, em outras palavras, eu entro com uma reivindicatória com relação, né, a quem tá com um bem, né? Reivindico o bem dele e falo assim, what the fuck is this? Esse bem é meu, né? E o que o Hulk vai falar, né? Ele vai, ao invés de entrar contra o último sujeito que vendeu para ele podia entrar contra o primeiro, né? Que era o início da minha discussão. Para quê? Para que ele fosse, na verdade, ressarcido pelo primeiro indivíduo, né? Essa era a possibilidade do 456, da chamada denunciação da lide per saltum. O que aconteceu? Além dos caras do Charlie Brown invadirem a cidade, esse dispositivo, ele deixou de existir. Como diria Padre Quevedo, ele não é que existe mais, né? E vou além. Temos aqui a redação do artigo 125, parágrafo 2º. O artigo 125, parágrafo 2º, fala o seguinte: admite-se uma única denunciação sucessiva, grifem, uma única denunciação sucessiva, né, promovida pelo denunciado contra o seu antecessor. Então, vamos supor, o Hulk, né, dentro do meu exemplo, ele comprou de quem? Ele comprou, né, aí o carro, vamos supor que o carro ele comprou do Mévio, né? O Mévio comprou do Tício e o Tício comprou do Caio. Ele pode entrar já direto contra o Caio? Né? Não, não pode mais porque o 456 deixou de existir. Ele pode entrar, na verdade, contra o Mévio e o Mévio, né, uma única situação de denunciação sucessiva, pode trazer Tício. Então, essa é a ideia, né? Mévio traz Tício, ou seja, Hulk traz Mévio, Mévio traz Tício. E acabou, né? Essa é a ideia esculpida no artigo 125, parágrafo 2º. Então, essa foi a grande mudança aqui, tá certo? É possível tão somente só mais uma vez, uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra o seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo. Não podendo, mais uma vez, o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Então, essa foi, pelo menos, a modificação à vida existente, né? Quando a gente fala da revogação do 456. A revogação do 456, principalmente, né, é aqui, ó. É aqui quando a gente fala da denunciação per saltum. Por quê? Porque o 456, parágrafo único, ele trazia também uma outra dispositivo. E ele falava o seguinte, que se o alienante for revel, né, que é possível, porque eu chamo ele para participar do processo, e o que ele faz? Henrique Juliano, né? Ou seja, o Tício chamou quem? O Tício chamou Caio para participar do processo. Né? E o que o Caio faz no processo? Henrique e Juliano, nada. Por isso que Henrique e Juliano é mágico, né? Não faz absolutamente nada. Pô, what the fuck is this? Nessa hipótese, o adquirente não precisa defender, né? Não precisa defender porque ele sabe. Ele sabe que o alienante vai ser responsabilizado. Então, se o cara não entrou no processo, se ele se manteve revel, dane-se, que se dana tudo, que se exploda o mundo. Como diria a Lua Santana, mas não é pecado, se eu tiver errado. Ou seja, segue o jogo, né? Como diria Vitor Clay, vai, né? Ou seja, quando ele fala, ou seja, deixa aí, né? O alienante que vai ser responsabilizado. Então, dane-se, né? Era essa a ideia do 456, parágrafo único que foi revogado, mas que foi inserido no 128, inciso 2 do Código de Processo Civil. Peço então somente a possibilidade de fazer essa leitura com vocês, né? Qual que é a leitura? Do 128.2. Está escrito assim:
feita a denunciação pelo réu. Show. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa. Por quê? Porque a gente sabe, né, que o denunciado vai ser o responsabilizado, né, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva, né? Então a grande mudança quando a gente fala da revogação do 456, então somente aí para acabar o nosso último bloco, foi, né, diz respeito, pelo menos, a essa revogação per saltum, que antes era esculpida e hoje deixou de existir. Bem, dito isso, terminamos com vocês, né, um estudo da evicção, e no próximo bloco, o último tópico, né, relacionado, o sétimo tópico relacionado à teoria geral dos contratos, que diz respeito justamente à extinção do contrato. Até lá, deixo para todos, como sempre, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.